Deu a dica, Coronel, para quem está assistindo o podcast. Mas vou dar uma dica agora para quem quer fazer podcast, né? Então vamos lá, que você é policial, civil ou militar. Vou participar de um podcast. Então, a primeira vez que você vai participar, não precisa ser que nem no Entre Lendas, que a gente aqui procura trazer pessoas fora da curva, que é difícil. O Sargento Guilherme. Que veio aqui, Guilherme e tal. Pô, 4 tiros. E o cara passou no estágio, tá numa tropa de elite do 2º BAEP, que é bem respeitado, tá outra coisa. Foi o BAEP do interior. Então, se você vai lá e você vai contar sobre sua carreira, como é que chegou lá, e as coisas que você desenvolveu, você não precisa ser um grande astro do policiamento para contar sua história, e muitos vieram aqui contar história fenomenal. Agora não, peguei gosto, eu quero participar de podcast, eu tenho muita coisa para falar. Eu acho que você deve pensar o seguinte: primeiro, durante sua atividade policial, você era realmente aquilo que você quer mostrar? Porque a gente não pode admitir as pessoas serem fraudadas assim, né? Porque isso aqui é uma ferramenta excepcional e está ajudando muito a visão que as pessoas têm da polícia. Então o cara, ele ficava dirigindo, ele era um piloto de viatura. Beleza, conte suas histórias como piloto. Como você conduziu a viatura até o local, as dificuldades que você tinha para no trânsito, como é o estágio de piloto, tal. Porque eu tô vendo assim, é o que eu já tinha falado em outro episódio. Ator principal, figurante, querendo usar a fala de quem tá lá e a estrela principal, o ator principal. O coadjuvante que tava lá para apoiar, querer se colocar numa posição de que determinou, que fez e aconteceu. Eu me envergonho por vocês. Cara que teve uma carreira fugindo do trabalho operacional, e daí agora, que não tem mais como, a maioria não tem como levantar, só depende dos amigos que conviveram com ele, ele se colocar numa história que não existiu. Ele querer contar um passado que não houve. E isso daí eu acho triste, porque na polícia é um ciclo muito fechado. Então as pessoas se conhecem. Então as pessoas que o Coronel fala aqui, em algum momento já trabalhou comigo, fez PROAR junto. Tá aí um grande termômetro, né? O PROAR. O cara fala que fez, aconteceu. Quem fez realmente nunca cruzou ele no PROAR, não estava naquele no estudo. Não estava naquele estudo lá no Cefap, não se cruzou lá, não abraçou os amigos. Cara, é difícil hoje querer conduzir. Eu acho que essas pessoas têm que pensar o seguinte, vou voltar em outra vida e fazer aquilo que eu deixei de fazer para poder participar de um podcast. Porque é gostoso você ser reconhecido na rua, uma coisa que enobrece, apesar das vezes eu até ficar constrangido, porque não é podcast, todo mundo sabe, minha profissão não é essa, eu não faço para conquistar nada, é um hobby, uma coisa que eu acho legal, contar as histórias, principalmente ter contato com as pessoas que eu admiro, como o Coronel Paganoto, mas a gente acaba ficando conhecido. Então eles pegam essa vibe, que é legal, mas eu acho que eles se apropriam de uma situação que eles não fizeram jus. Muitos. Agora, muitos fizeram. E muitos que fizeram, que não querem participar, a gente pede para participar. E esses caras atrapalham, quem conta fraude atrapalha. Porque a gente quer trazer verdadeiras lendas aqui. E o cara fica meio receoso, porque acaba tendo briga. Fala, pô, mas esse cara tá falando isso, ele não fez. E como tem muita polêmica, o cara que tá lá de fora, ele fala, pô, mas eu vou participar disso, posso ser constrangido em algum momento. Outra coisa, né, André, que é interessante, assim, você foi sub na ativa? Cheguei, né? Então o que você sabe de ser sub? Nada. Nada, né? Que nem eu tinha expectativa, né? Eu ia ser, mas não fui. Eu sou coronel da reserva, mas na ativa eu fui tenente-coronel, quase 5 anos. Uma função desses quase 5 anos, eu fui coronel, comandante de grande comando, interino, por uns 6 meses. Deu para eu ter uma mínima noção, mas não é viver coronel de alto comando. O coronel de alto comando, ele tem algumas nuances lá dentro do QG que eu desconheço. A vida, só fechado para eles. A vida desses caras é diferente da vida do tenente-coronel. Então, apesar de eu ser coronel hoje, na reserva,
Eu não vivi a vida de um coronel de alto comando na plenitude. Então não tenho muito o que falar sobre o dia a dia de um coronel de alto comando. Eu fui um coronel de comando de batalhão. De comando de batalhão para baixo, eu conheço bem. Até porque a média que os caras ficam em comando de batalhão é 2 anos. Que a grande maioria dos oficiais, deu 2 anos, ele já está apto para aposentar, eles não ficam nem um dia mais. É tudo carreirista. Eles, não, vou procurar ganhar salário fora. Eu fiquei 3 a mais, que eu fiquei 5 de tenente-coronel. Então, é assim, ó. Eu exerci comando de unidade 3 anos a mais do que deveria, na plenitude. Mas não como full, não como alto comando. Então, cara, assim, a gente vê muito cara falando sobre funções que nunca exerceram, cara. Nunca exerceram. Entendeu? Então, assim, não, porque eu sou... Você não é, amigo, você não foi. Você não exerceu essa função na ativa. Então, o que você sabe disso? Você comandou companhia? Não. Então você pode ter o título, mas você não comandou. Você hoje é coronel. Você foi coronel de alto comando? Não. Então eu não posso ficar traçando grandes linhas de discussão aqui sobre algo que eu não exerci. E o senhor falou uma coisa tão importante assim que nós já havíamos falado. Aqui nesse programa nós trazemos... Só para não... O que eu ia falar eu acabei esquecendo, André. Negócio de sargento. Você foi sargento. Sim. E você foi soldado e cabo. 3 funções que eu não fui. Eu não sei o que é ser soldado. Eu não sei o que é ser cabo. Na verdade, eu sei, mas não senti na pele, entendeu? Eu sei o que vocês fazem porque minha viatura sempre teve soldado e cabo. Eu vi a vida dos caras ao meu lado. Mas eu não senti isso na pele. Na pele o que é ser. Eu não sei como se sente um soldado. Eu tenho que perguntar para ele e ouvir da boca dele... É exatamente o que eu estava falando para o senhor. Aqui a gente já falou em outro programa, nós trazemos a visão de alguém que foi praça, soldado, cabo, sargento, e alguém que foi oficial. E é tão gostoso assim você falar com propriedade aquilo que você viveu, e não vivi por pouco tempo não, por muitos anos, dos 20 anos que eu fiquei na polícia, 16 foram como sargento. É isso. Então, aí eu ia te falar, você sabe o que é ser sargento. Então, se não 16 anos ser sargento é foda. Ser sargento é foda. E daí oficial a mesma coisa. Não adianta eu chegar aqui... Cara, por isso que eu me ponho na posição de quem está fazendo besteira aí na internet. E, por exemplo, eu chegar aqui e falar sobre ser oficial. Onde eu só passei na academia só por passagem mesmo. Eu não cheguei a entrar lá, não sei como é que é a vida de um oficial, de um aluno oficial. Não sei o que é ser um comandante de tropa. Porque não era a minha função. E eu era feliz com isso. Não adianta agora chegar no podcast e eu querer assumir uma fala de oficial, sendo que não tem nada a ver comigo. Por isso que as pessoas têm que se ater àquilo que elas fizeram. O senhor tem toda a razão. E aqui a gente consegue trazer esses 2 universos. Com alguém que realmente fez. Você quer ver uma coisa? Nos Estados Unidos, o salário ele é por hora. Sim. Beleza? É por hora. Se a gente fosse calcular salário por hora trabalhada de um sargento de tático e rota e de um sargento de CGP, quem ganha mais? Muito mais o CGP. Sim, porque bateu o horário dele ali, ele... Sargento de tático e rota, dependendo do comando, ele só vai embora quando o pelotão inteiro recolhe. Dependendo da ocorrência, não vai embora. Ele puxa muito mais. Tenentes, quando eles estão no comando força, na hora de folga, eles vão em reunião do batalhão, vão no CONSEG, vão fazer IPM, vão fazer sindicância. Ou seja, como que é a vida dessas pessoas? Só sabe dizer como é a vida dessas pessoas as próprias pessoas, não quem está de fora. Então, me incomoda às vezes alguns caras irem falar como sargento sem nunca ter sido, como comandante sem nunca ter comandado, como, ou seja, aquilo que ele nunca exerceu. Quem for falar de como é a vida de um capitão, tem que ter sido capitão. Não o título, tem que ter trabalhado como capitão. Para ver o que é a pressão dentro de uma sala de CONSEG, dos seus índices criminais, para ver o que é a pressão de um comandante de CPA, quando ele vai na sua companhia e ela está suja ou precisa fazer alguma reforma e você precisa conseguir verba ou entender do sistema. São características dessa função. Isso. Dessa função específica. Eu quero ver você administrar os procedimentos disciplinares que você tem que fazer em paralelo ao seu serviço operacional.
O tenente no comando força simples, puro, muitas vezes ele não acumula essas funções de capitão, a não ser no finalzinho da fase de tenente. Outro dia a gente estava fazendo um podcast aqui, não sei se você reparou, eu virei pro cara e falei assim, pô, eu fiquei 16 anos como tenente. O cara, como assim 16 anos? Eu falei, metade da minha carreira foi tenente. O cara, sério? Eu falei, 16 anos de tenente. Não ia, você pegou uma época que o tenente ia antigaço. Ou seja, tem muita gente que não sabe do que está falando. Não sabe, acha que a nossa Aliás, antigamente você via segundo tenente bastante, assim, né? O cara não ficava um tempão de segundo tenente para ir para. Não, o interstício é menor agora. Agora não. Então, o podcast ele democratizou o acesso à informação para o cara que desconhece, só que, por outro lado, também ele facilitou. Um monte de gente que não ia no fórum, que não apresentava ocorrência, que não andava dentro da comunidade, que não, e agora vem e fica contando como se fosse. Tudo bem, eu vou continuar, eu vou morrer achando que as mentiras têm perna curta. E que a hora que sentar para discutir algo mais profundo, não vai ter profundidade para discutir. Porque nunca estudou, não fez curso, ficou... É que tem cara que é convincente. Tem cara que você vê na internet, eu vejo umas abordagens na internet, eu falo, cara, que puta sargento. Andrei, mas daí você vai ver, não era nada disso. Mas eu não critico, eu vou dizer uma coisa pra você. Valoriza. O piloto que estava comigo até outro dia, um dos melhores policiais que eu trabalhei, foi rota há muitos anos, caramba 4, ele tá no finalzinho, ele falou assim, vou fazer a escola de sargento só agora porque eu vou aposentar. Ele ficou soldado e cabo a carreira inteirinha. Mas por quê? Ele fez uma opção de trabalhar na hora de folga para manter uma qualidade de vida melhor para a família dele. Fez o bico, pagou as contas, conseguiu viajar, ter carro bom e tal. E não conseguiu, e resolveu não fazer cursos. É uma opção. Sim. O problema vai ser ele sentar e falar com a boca cheia de dente que ele foi sargento. Ele não foi. Ele foi soldado e cabo. No finalzinho da carreira ele fez o curso de sargento e ficou 1 ano como sargento. É diferente de você aguentar lá 15, 16 anos a pressão de ser sargento comandante de viatura. Porque você atender uma ocorrência, do soldado ao coronel atender. Atender a ocorrência é uma coisa. Agora, você transformar tudo que você atendeu para um documento, apresentar para um chefe, apresentar para um delegado, acompanhar isso depois, aguentar as reuniões que possam vir de portinha fechada para trocar ideia sobre a sua postura como chefe e o que o teu chefe espera de você. Ou seja, todo aquele ciclo de pressão que tem em volta é só quem realmente está na função de chefia que aguenta. É o sargento quando o capitão chama lá e fala assim, senta aí, vamos conversar. E o sargento tem que dar conta do pelotão inteirinho dele. Coronel, eu vou falar até exemplificar o pessoal, que o pessoal gosta de saber, né? E geralmente quem assiste a gente já tem esse conhecimento. Só para vocês entenderem. Quando você vai para a reserva, você ganha um posto imediato, que nem sempre foi assim. Teve uma época que o pessoal não ganhava, período que não, tal, e continua assim agora. Então você é um primeiro sargento, você vai para a reserva como subtenente. Você chega como subtenente na praça, que é o máximo no seu serviço ativo, você vai para a reserva como segundo tenente. Até aí, beleza. Você era cabo, foi a vida inteira soldado e cabo, não quis fazer curso. Você vai a terceiro sargento, você vira sargento na sua aposentadoria. Isso daí eu acho legal, porque é uma compensação dos benefícios que você perde do salário integral. Quando você sai, você perde um monte de apensos que te mantinha. Então você tem que ter uma compensação, que é essa promoção. O que eu vejo que eu acho ridículo, eu vou falar minha opinião particular. O cara foi a vida inteira à praça, foi sargento. E eu vou falar com isso, uns puta sargento que é de encher a boca, sargento fudido. E daí o cara quer se apresentar como oficial agora. Eu sou tenente e tal. Lógico que está lá na funcional, opinião minha. O cara foi sargento a vida inteira, ele tem que falar como sargento, né? Até num podcast o cara se apresentar dentro da função do que ele exercia. Eu vou dar os parabéns aqui para o Castro, porque o Castro é um dos poucos que ele não aumentou, ele só diminuiu, porque ele é subtenente e ele se apresenta como sargento Castro. E foi um puta sargento, né? Agora tem caso... pasmem, cara de internet, que o cara foi soldado e cabo,
Ele saiu por psiquiatria, não ganhou promoção e se apresentava como sargento. Ele se autopromoveu. Caramba. E daí de tanto o pessoal levantar e questionar, mudou de sargento para policial tal. Para não... então o pessoal passa um ridículo. E eu falo para vocês, internet não é terra de ninguém mais não. O cara fala aqui, fica lá perpetuando, e os caras escrevem embaixo, falam, eu tava, não era assim. Ó, você fez tal coisa que não, você tá falando, mas é mentira. Então não tem mais essa. Né? Então tomem cuidado, a gente deu uma baita de uma dica, porque o que a gente quer é usar essa ferramenta para o bem da polícia, que é para trazer os problemas, as mazelas para ser melhorado, porque muita gente de peso assiste, gente que tem o poder da caneta na mão, o poder de mudar. Então a gente faz para essas pessoas, faz para quem já admirava conhecer mais, para aumentar essa legião de pessoas do bem através do podcast. E esses caras, infelizmente, às vezes, pode ser até numa boa intenção, acabam atrapalhando um pouquinho, mas você que está assistindo, você pode julgar melhor do que ninguém. Vamos começar?